Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Vamos nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Copenhague contra a equipe do Malmo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Feyenoord. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Plazen contra a equipe do Rangers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Clube Brugge contra a equipe do Red Bull Salzburg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Ferencváros contra a equipe do Ludogorets. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Shelbourne contra a equipe do Rijeka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate, devolve a aposta, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, 64 alvos de final, temos a equipe do Blackburn contra a equipe do Porto Vale. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, 64 alvos de final, temos a equipe do Watford contra a equipe do Norwich. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Nice. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Estrela Vermelha contra a equipe do Lecce. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Vélez Sarsfield. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam,
placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 21ª rodada, temos a equipe do CRB contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores das oitavas de final, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores das oitavas de final, temos a equipe do Peñarol contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana nas oitavas de final, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana nas oitavas de final, temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe do Moscou Runa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.